どんなに血を流しても、どんなに涙が枯れても、どんなに心が離れても、どんなに時が経っても、どんなに思いが届かなくても、どんなに悲しくても、私はあの人の夢になりたいと思った。Anteriormente, este canal era conteúdo variado, especificadamente não ciência, até que no final de 2023 eu decidi mudar tudo, então tornei este um canal sobre tópicos da internet, mais precisamente Lost Media, que é um dos assuntos que eu me interesso. E no vídeo de hoje eu lhes trago mais Lost Medias que estão me deixando maluco. Os tópicos são extremamente recentes e por isso estou fazendo uma leve divulgação da sua investigação para que sejam solucionados o mais rápido possível. Antes de tudo, não esqueça de entrar no servidor do Discord do Bons e Buddies, a parada lá tá sinistra e divertida. Confira o link do servidor aí embaixo. E também não esqueça do seu café com leite ou chocolate alpino para assistir melhor o vídeo e com acomodação também. Tudo certo? Então, bora! No dia 17 de novembro deste ano, um user chamado Parking Blueberry compartilhou no subreddit Brasil Lost Media a história de uma série de vídeos produzido pelo youtuber Skyrox, chamada Ilha do Tesouro. Conhecido no original como A Tape from Treasure Island, é uma creepypasta que faz paralelo com a creepypasta Abandoned by Disney. Nesta história, um explorador encontrou uma fita VHS perdida em Treasure Island, ou Ilha do Tesouro, uma antiga atração da Disney que foi desativada. A fita revela imagens perturbadoras e desconexas, incluindo cenas de personagens da Disney em situações sombrias e grotescas, como Mickey se comportando de forma bizarra. Então, conforme o tempo, o protagonista, que é o explorador, vai começando a perceber que há algo profundamente errado na fita e no próprio local. Esta história tinha virado uma série de 5 vídeos no canal do Skyrox entre 2016 e 2017. E esses vídeos permaneceram no canal até por volta de 2020 e 2021, quando misteriosamente os vídeos sumiram sem uma explicação plausível. Quando eu me deparei com este post no subreddit, eu fui correndo para uma live que o Skyrox estava fazendo no mesmo dia e o questionei se ele privou os vídeos e segundo ele nunca fez os vídeos sobre a creepypasta. Estou vivo vindo avisar de que a live em que ele me respondeu se encontra agora não listada. Apenas um detalhe estranho deste caso. Fechou os olhos naquela noite, provavelmente nem piscou. Lembre o Skyrox que eu perguntei sobre 5 vídeos de A Tape from Treasure Island. Esses vídeos viraram Lost Media e eu tô procurando eles. Mas se viraram Lost Media eu não tenho, cara. Como o Skyrox me respondeu, eu acreditei nele de que os vídeos não estão mais disponíveis, então eu deixei esse caso de lado, até que em 7 de dezembro eu recebo um update no novo post sobre o caso que eu fiz no subreddit do Lost Media Brasil, no qual um user provou que os vídeos eram de fato de Skyrox e estão registrados no Wayback Machine. Ou seja, o Skyrox mentiu pra mim, ou talvez não. E com isso temos duas possibilidades. A primeira é de que o Skyrox está escondendo os vídeos por algum motivo não justificado. E a segunda é de que os vídeos foram deletados e não estão mais salvos com o dono do canal, ou seja, o Skyrox. E por enquanto é só isso que temos de atualização. O caso é novo e por isso eu peço humildemente para que aguardem mais atualizações. Ou se puderem, entra no servidor do Lost Media Brasil para acompanhar ou ajudar nas buscas. O link está na descrição. Minecraft é sem dúvida o jogo mais famoso do mundo, contendo 300 milhões de vendas em
todo mundo, somente perdendo para Tetris com 520 milhões de vendas. Minecraft ficou extremamente popular durante os anos de 2010 por seus mistérios, ou seja, pelo simples fato de que o jogo era muito novo, inovador e criativo, características estas que nenhum outro jogo tinha antes, e também pelo fato de que ninguém sabia no que encontraria dentro do jogo, e por conta disso surgiu a famosa história do Herobrine, que seria uma espécie de resposta para o nosso medo previsível dentro do jogo, combinado com escopofobia, ocluofobia, autofobia, batofobia, xenofobia, enfim, inúmeras fobias que se encaixam na estética do Minecraft. Com estes medos alimentados, vários youtubers aproveitaram desta fama do desconhecido do Minecraft e buscaram surfar nos medos dos jogadores com mods, séries, aparições fabricadas e com relatos aterrorizantes. E um desses youtubers estava um jovem chamado Franklin Pitbull. Ele é um youtuber dedicado em Minecraft, cria conteúdo até hoje, apesar da baixa audiência, mas faz o mesmo papel do Games Edu, a consistência. Ele gravava vídeos sobre criaturas e aparições que apareciam a ele, e para comprovar que não está falsificando as aparições, ele mostrava o jogo, os arquivos internos do jogo e fechando o jogo, tentando provar que não houve nenhuma alteração ilegal nos arquivos do jogo. Ele gravava desde 2015 até 2020, quando o seu canal principal sumiu e ele teve que criar outro com sua amiga, eu presumo, e posteriormente o canal acabou se tornando seu segundo canal e substituindo o primeiro. E como vocês podem ter percebido, boa parte dos vídeos que ele produziu em seu canal antigo foram deletados junto com o canal. Com isso, eu e um cara chamado iDarkP, Guardem este nome. trabalhamos junto em prol de recuperar os vídeos do antigo canal de Franklin e conseguimos restaurar os vídeos mais impactantes e nostálgicos. Mas tinha um vídeo especial que se diferenciava de todos os outros vídeos de Franklin. Era um vídeo no qual foi possivelmente publicado em 2018 e ter sumido entre 2019 e 2020. O vídeo em questão tinha seu título algo como O que há além da matriz? Ou o mistério da matriz. Segundo a minha memória, no vídeo, Franklin conta a história de uma criatura que vivia no void do jogo. E segundo minhas pesquisas, esta história foi baseada no update de outubro de 2012, na versão 1.4.2, chamada Update Pretty Scary, como o evento de Halloween. Porém, o vídeo tinha uma vibe depressiva, com uma música melancólica sendo tocada de fundo, que fazia qualquer um ficar triste ouvindo tanto a música como a história. Lembro-me de que os trechos finais do vídeo era de um jogador caindo no void enquanto avistava olhos brancos o seguindo. E antes de que o jogador atingisse o chão do void, o vídeo foi encerrado abruptamente. Apesar de eu vagamente lembrar de ter assistido este vídeo enquanto eu passeava em Serra Negra, eu considero este caso como existência não confirmada, visto que eu não estava encontrando nenhuma informação prevalente para o caso. Porém, isto mudou a partir de 27 de junho deste ano, quando um user do servidor do Lost Media Wiki, chamado Eerie1761, encontrou antigos tweets do Franklin datados de janeiro de 2017, onde em um deles há um nome escrito, O Mistério da Matriz, e em seguida o link para um vídeo que não funciona mais. Tá bom, encontramos o que suponho ser a possível prova de que o vídeo existiu, mas ainda falta muita coisa. Eu tentei entrar em contato com o próprio Franklin Pitbull, mas nunca recebi uma resposta. Então eu decidi contatar o iDarkP, que me ajudou a recuperar os outros vídeos dele, que eu havia mencionado anteriormente. Eu perguntei se ele tinha uma gravação do tal vídeo e ele disse, infelizmente, que não tinha nenhum vídeo que eu procurava. Então eu me encontrei em um beco sem saída. Este caso está verdadeiramente me deixando maluco. Então eu peço que, se tiver informações sobre o vídeo ou contato com pessoas próximas ao Franklin, entrem no servidor do Lost Media Brasil e procurem em geral buscas e vocês encontrarão um tópico sobre o caso que eu mesmo criei. Espero que solucionamos este caso muito em breve.
Entre os anos 80 e 90, muitas emissoras de TV disputavam umas com as outras em busca de audiência e apoderação. Na TV brasileira, o lema era o seguinte: tudo era válido na guerra do Ibope. Coisa que o SBT e a Globo sabiam muito bem e como praticar. E um dos shorts que eu produzi nesta semana, eu contei sobre a matéria mais bizarra que foi transmitida no SBT, no qual se trata do Ratinho e o Homem Vagalume. Uma matéria sensacionalista e com imagens fortes que alavancaram os pontos de Ibope do SBT, ultrapassando a Globo. Mas não foi somente esta matéria que cumpriu o papel de trazer grande audiência para o programa do Ratinho. Esta história foi originalmente contada pela Nostalgia. Inclusive, confira o vídeo dela depois e digam que foram lá por mim. Mas foi recontada no subreddit do Lost Media Brasil pelo uso Distinct Kale. Na semana de 6 a 12 de abril de 1998, o programa do Ratinho enfrentou uma das matérias mais tristes que já transmitiram. A matéria conta sobre um quadro do programa do Ratinho chamado Ratinho Livre, no qual o próprio Ratinho procurava por pessoas com problemas de saúde e ajudava com o custeamento do programa para as cirurgias e exames. Em um dos quadros, Ratinho tentou ajudar um menino de 8 anos chamado Elvis de Oliveira, que morava em Osasco. O menino estava sofrendo de tumores de células grandes, nos quais estavam no maxilar, na mandíbula e em várias partes do corpo que foram comprometidas pela doença. E o Ratinho pagou a cirurgia para a remoção dos tumores. A cirurgia estava sendo realizada no Instituto Vieira de Carvalho, na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Porém, quando a cirurgia estava completando 5 horas, o organismo de Elvis não resistiu à remoção da massa do tumor da sua boca e ele acabou, infelizmente, falecendo por parada cardíaca. O cirurgião e dentista Wagner Ceroli afirmou que todos os tumores haviam sido retirados quando ele entrou em parada cardíaca. Tentamos reanimá-lo por 90 minutos, afirmou o dentista. Com esta triste notícia, o Ratinho foi procurado pela Folha de São Paulo para se pronunciar sobre o ocorrido, mas ele não disse nada, ficou em silêncio. No dia seguinte, o corpo do menino foi levado ao cemitério Santo Antônio, em Osasco, a partir das 9 da manhã. Apesar da profunda tristeza, o pai do garoto disse que não pode culpar os médicos e entendeu que a luta para salvar seu filho não foi fácil. Estou arrasado, mas não é por isso que eu vou desistir. Disse o Ratinho sobre o caso. Apesar da história triste relacionada à matéria do programa, não temos nenhum registro desta matéria. E assim como o do Homem Vagalume, este é um dos casos que o melhor é permanecer no esquecimento devido à sua sensibilidade. E este foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, por favor, para me ajudar, que ajuda bastante. Ativa o sininho também. Se você puder, assina o Seja Membro também. Não é tão caro assim, por favor, assina, pelo amor de Deus. Desculpa pelo sumiço também. Eu tava ocupado com umas coisas na minha vida. E agora que eu tô meio que voltando a produzir conteúdo. Por isso, vou me dando ideias aí, pessoal. Desde de tópicos da internet, que não seja só restritamente para Lost Medias também, porque eu também estou procurando fazer vídeos sobre outros tópicos além de Lost Medias. Então já vai me sugerindo ideias aí. E é isso mesmo, galera. Espero que tenham gostado. Inscreva-se, ative o sininho, assine ou seja membro. É isso e falou!